de amor do meu Jesus, por mim morrendo sobre a cruz, da perdição pra me salvar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O amor do Salvador. Quem poderá contar? O que Jesus bebeu e padecer, tudo por mim pra me salvar. Não poderá contar, nem pode o meu amor contar. Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador. Quem poderá contar? A zombaria tão cruel, a cruz sangrenta amargo, que ele sofreu pra me salvar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode contar o grande amor do Salvador? Quem poderá contar? Salvador. Impossível falar, posso ir sem par. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador. Quem poderá contar? Glória a Deus. Pai do Senhor, amados irmãos, para mim é motivo de alegria estar mais um dia aqui na presença do Senhor, falando do amor dele, da grandeza dele, da fidelidade dele, porque ele é fiel, ele é justo, ele é maravilhoso. Nós às vezes passamos por lutas, por provas e não entendemos, mas é o trabalhar de Deus na nossa vida. O trabalhar de Deus, ele sabe trabalhar nas nossas vidas. Pai do Senhor, irmã Osana, Pai do Senhor. Então, amados irmãos, hoje foi um dia de luta. Quando a gente está fazendo a obra do Senhor, o inimigo se levanta para nos entristecer, mas tudo aqui é para a honra e glória do Senhor. Amém, amados irmãos? Irmãos, nós vamos falar hoje sobre a conversão do apóstolo Paulo, o encontro que Deus teve com ele, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, amados irmãos. Se você tem sua Bíblia, abra ela e vamos meditar na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é boa, ela é fiel, ela é justa. Vamos meditar na mensagem do Senhor. O apóstolo Paulo era um perseguidor dos servos do Senhor. Ele perseguia o povo de Deus e Deus teve um encontro com ele. Ele perseguia os apóstolos, ele perseguia todos aqueles que pregavam o evangelho. E quando a gente se levanta contra Deus, os nossos inimigos perecem, né, irmãos? Então ele se levantou logo contra o nosso Senhor Jesus e Deus teve um encontro com ele. Se alguém está te perseguindo, se alguém tem se levantado contra ti, se alguém tem te afrontado, deixe Deus agir na tua vida. Não queira agir no lugar do Senhor. Se você quiser agir no lugar do Senhor, o Senhor deixa você quebrar sua cara. Mas se você deixar Deus agir, Ele vai agir da maneira correta.
Muitas vezes nós queremos agir não da maneira que o Senhor quer que nós agimos, e sim da nossa maneira. Então nós devemos esperar o Senhor agir. Deixa o inimigo, teus inimigos, aqueles que te odeiam nas mãos do Senhor. Paulo era o inimigo do Evangelho, era o inimigo de Deus. Ele perseguia o povo de Deus. Mas Jesus teve um encontro com ele. Amém? Vamos orar, amados irmãos, nesta noite. Agradecer pelo dia de hoje. Hoje é quarta-feira. Hoje estamos completando mais um dia, chegando próximo do final do ano. Estamos a 15 dias do final do ano, amados irmãos. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor por misericórdia. Vamos clamar ao Senhor por aquilo que nós necessitamos, não só nós, todos aqueles que têm clamado ao Senhor. Vamos clamar, vamos buscar a Deus, vamos andar na sua direção, vamos clamar a Ele, vamos buscar o Senhor. E Deus, Ele é misericordioso e fiel para nos ajudar. Amém, irmãos? Mas antes, amados irmãos, eu queria que os irmãos compartilhassem desta palavra, compartilhasse para nos ajudar tanto no nosso canal no YouTube, canal de bênção. Se você puder nos seguir ali no YouTube, canal de bênção, Rivanildo Lacerda. Também no Instagram, nos seguir, seja tudo para a honra e glória do Senhor. Nos seguir na nossa página, nos siga, amados irmãos, e compartilhe da palavra do Senhor, porque toda palavra ela tem um direcionamento. Às vezes essa palavra não é para você, mas é para alguém que vai ouvir logo mais. Amém? E você compartilhando, essa palavra vai ser edificada na vida de alguém. Amados irmãos, vamos orar. A gente pede isso, tudo é para a honra e glória do Senhor, amados irmãos. Me perdoe. Não gosto muito de falar nisso, não. Mas a gente necessita dos compartilhamentos para a palavra de Deus chegar aos corações daqueles que necessitam. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui mais um dia, Senhor, na Tua presença, para Te agradecer pelas lutas, pelas vitórias, para agradecer, Senhor, pelos livramentos. Obrigado hoje. O Senhor interveio na minha vida, hoje eu passei muito mal, mas o Senhor me ajudou, o Senhor repreendeu o mal sobre a minha vida, e aqui eu estou, Senhor, para fazer a Tua vontade, a Tua obra. Esta aqui é uma obra, Senhor, nós estamos fazendo para a honra e glória do Teu nome. Perdoa minhas falhas, meus erros, perdoa tudo aquilo, Senhor, que eu tenho feito, que eu tenho praticado, pensado, aquilo que eu tenho imaginado que não é do Teu agrado. Me perdoa, Senhor. Perdoa todas as minhas falhas, perdoa os meus erros, Senhor. Guarda a minha vida, guarda a vida da Tua igreja, dos Teus missionários, dos Teus obreiros, dos pastores, missionários da Tua casa, aqueles que estão levando o evangelho lá do outro lado do mundo, Deus. Visita-os nesta noite. Visita a Tua igreja, visita a Tua casa, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa aqueles que estão necessitando de um milagre, Deus, de uma cura, de uma providência da Tua parte. O Senhor é fiel, o Senhor é grandioso e misericordioso. Visita todos aqueles Teus servos que têm buscado a Ti, que têm clamado a Ti, Senhor. Eu de mim não tenho nada, Senhor, mas o Senhor tem grandes coisas para nos oferecer. Ajuda o Teu povo, ajuda a nossa nação, ajuda, Senhor, o órfão, a viúva, cuida dos necessitados, cuida da Tua igreja, cuida, Senhor, daqueles que estão enfermos, cuida daqueles que estão encarcerados, liberta, Senhor, aqueles que estão no vício da cachaça, das drogas, em qualquer vício, Senhor, que não seja um vício da Tua palavra, que todo aquele vício, Senhor, que seja para a destruição do seu espírito, da sua alma, caia por terra, Senhor. Repreenda o mal, repreende a fúria, repreenda, Senhor, tudo aquilo que for preparado contra a vida dos Teus, Senhor. Repreenda esses vícios da droga, da cachaça, seja qual for o vício, Senhor, repreenda. Visita os jovens, visita as crianças, visita, Senhor, os anciões, visita a família, visita o marido, a esposa, visita os lares, Senhor. Visita, Pai. Guarda a minha família, guarda meu filho, cuida de Alana, Senhor. Visita ela nesta noite, Pai. Abre os olhos espirituais da Tua serva, Senhor.
Quebra as correntes do mal, quebra toda preparação do inferno, Senhor, contra a vida de Alana. Ó Jesus, visita ela nesta noite, acalma o seu coração, fecha a boca do leão, Senhor. Ó Jesus, dê sabedoria a Alana, dê sabedoria e entendimento, Senhor. Dê sabedoria a ela, Senhor. Ó Jesus, visita ela, Senhor. Grande foi a aflição dela nesta tarde, Senhor. Mas eu creio que o Senhor estava com ela. Dê sabedoria a ela, entendimento, Senhor. Dê sabedoria, abençoa a irmã Sandra, abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa a pastora Rosinete, ministério Tempo de Preparação, ministério, sua família, toda a sua casa, Senhor. Abençoa a tua igreja, assim eu já te clamo e te agradeço, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, amados irmãos. Vamos meditar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus. Ele diz aqui o Senhor: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido de Deus. Quando Deus escolhe, o diabo não tem direito sobre a vida dele. Amados irmãos, aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Lá em Atos capítulo 8, versículo 3, ele diz aqui: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram de pé dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Paulo queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Todos aqueles que se levantavam para pregar o evangelho, Paulo perseguia. Paulo perseguia para destruir aquele povo. Mas Jesus teve um encontro com ele. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, para que eles dessem umas cartas de recomendação a Paulo, aos sacerdotes de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, tanto homens como mulheres, o levassem preso para Jesus, que levassem presos para Jerusalém. Aqui, meus amados irmãos, quando fala a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho do Senhor, que pregava o evangelho, Paulo estava perseguindo, prendendo e matando, amados irmãos, amando dos sacerdotes. Ele era um grande líder ali naquela época. Paulo era um homem estudado, era um homem letrado, e Paulo era um homem valente. E Deus se agrada desses homens valentes, dessas mulheres valentes. Deus tem um negócio com eles. Enquanto seguia pelo caminho a aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele estava no caminho de Damasco, da cidade de Damasco. Aproximadamente de Jerusalém a Damasco eram uns 237 quilômetros. Amados irmãos, então Paulo estava indo perseguir o seu povo, o povo de Deus, o povo que tinha se rendido aos pés do Senhor. E estavam evangelizando, porque Jesus tinha sido morto, Jesus tinha sido executado, tinha sido crucificado, e aqueles que ficaram pregando o evangelho. Os discípulos começaram a evangelizar, e o povo começou a se render aos pés do Senhor. Amados irmãos, Saulo, ele caiu por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Jesus teve um encontro com Paulo no caminho de Damasco. Paulo ia perseguir o seu povo, Paulo ia buscar quem estivesse evangelizando no caminho do Senhor.
E a ordem era para trazê-los a Jerusalém de volta e prendê-los. Mas Jesus, ele teve um encontro com Paulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou. Senhor, quem é? Senhor, quem é? E a resposta foi: eu sou Jesus. A quem você persegue? Lá em 1 Coríntios 15, versículo 8. 1 Coríntios 15, versículo 8. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto por mim como um nascido fora do tempo. Amados irmãos, aqui foi o encontro que Deus teve com Paulo. Eu sou Jesus, a quem você persegue? Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Ali Paulo ficou cego com aquela iluminação. Paulo ficou cego, ele teve que ser levado até Damasco. E Jesus disse: entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Ali houve uma conversão de Paulo. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Emudecidos quer dizer trêmulos, chocados com o que aconteceu, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Ouviram a voz do Senhor, mas não viram ninguém. Então Saulo, mas não vendo ninguém, então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram para o Damasco. Levaram Paulo para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Durante 3 dias, Paulo nem comeu, nem bebeu. Durante esses 3 dias, amados irmãos. É no capítulo 9. O encontro de Saulo com Cristo, enquanto viajava para Damasco para prender os cristãos que pudessem estar ali. Saulo encontrou a Cristo ressurreto. Ele encontrou a Jesus. É muito bom quando Deus dá a oportunidade da gente encontrar com Ele. Muitas vezes na nossa vida, os nossos erros, a gente se afasta cada dia mais do Senhor, quando a gente não obedece o Senhor. E Paulo, Deus tinha um encontro com Paulo naquele momento, ia mudar a vida de Paulo. Paulo ia passar de perseguidor a ser perseguido. Deus tinha um negócio na vida de Paulo. E nas nossas vidas, muitas vezes, amados irmãos, quando nós deixamos de fazer as coisas para Deus, as coisas para o Senhor, deixamos de obedecer a sua voz, Deus se entristece no seu coração, porque Ele foi fiel conosco, Ele morreu por nós, Ele derramou seu sangue na cruz por as nossas vidas. Amados irmãos, Saulo encontrou Cristo ressurreto e cegado por uma ofuscante luz, foi levado à cidade para aguardar novas instruções. O relato sobre Saulo, em capítulo 8, versículo 3, que nós lemos, os papéis que Saulo solicitou aos sumos sacerdotes podem ter sido os documentos oficiais de extradição. Como eu já tinha falado, ele queria uma autorização para buscar o povo que estava pregando o evangelho. Então Paulo esteve 3 dias, amados irmãos, sem comer e sem beber nada. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Esse Senhor aqui não era Deus Pai, era Cristo mesmo, era Jesus Cristo que tinha morrido na cruz do Calvário. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas
Procure um homem de Tarso. Esse Judas aqui não era Judas Iscariote, não, viu, amados irmãos? Aquele Judas Iscariotes que traiu Jesus, ele tinha morrido, ele tinha tirado a sua própria vida. Amados irmãos, esse Judas aqui era um servo do Senhor. Levante-se e vá à rua direita, que se chama Rua Direita, e vá à casa de Judas. Procure um homem de Tarso chamado Saulo. E, irmãos, todos já ouviam falar de Tarso, de Saulo de Tarso, que era um perseguidor do povo de Deus. Olha o que Ananias disse a Jesus: procure um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Paulo passou esses 3 dias, amados irmãos, orando. E, amados irmãos, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Paulo, ele tinha ido para Damasco para prender aqueles que pregavam o evangelho. Por isso, amados irmãos, não desista de pregar o evangelho, porque Jesus é contigo. Não desista de fazer a obra de Deus, porque Jesus é quem te guarda, Jesus é quem te protege. Busca o Senhor sempre, confie no Senhor, não desista. Amados irmãos, Senhor, de muito ter ouvido a respeito deste homem. Paulo era famoso por a perseguição que ele estava fazendo ao povo de Deus. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Esta é a autorização de que Paulo tinha. E Ananias estava dizendo isso a Jesus, conversando com o Senhor. Vá, porque é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis. Deus conhecia Paulo. Deus sabia que Paulo, Deus, quando tivesse um encontro com ele, Paulo ia mudar a situação. Paulo ia se converter ao Senhor. Paulo, ele estava presente durante aquela crucificação. Ele sabia das perseguições que os sacerdotes tinham feito a Jesus. Aqui foi logo poucos anos depois da morte de Jesus, amados irmãos. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Deus escolhe muitas vezes aqueles que mais nos odeiam. Amados irmãos, quanto mais a gente não quer negócio com Deus, mais Jesus quer com a gente. Assim foi a situação de Paulo. Paulo não conhecia Jesus, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele se converteu, ele mudou a história dele. Deus teve um encontro com Paulo e Paulo transformou-se em um apóstolo, um mensageiro da palavra do Senhor. Ele escreveu 13 cartas, escreveu Romanos, escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, ele escreveu o livro de Efésios, ele escreveu muitos, 1 Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 ele escreveu 13 cartas, amados irmãos. Ele foi um grande apóstolo, porque Jesus sabia que ele era um vaso escolhido, e você é um vaso escolhido diante de Deus. Não desista. Paulo era um perseguidor do evangelho e passou a ser perseguido quando começou a pregar as boas novas do Senhor. Quando Jesus teve um encontro com ele, ele mudou a sua versão, ele passou a ser perseguido por causa do evangelho. Amados irmãos, Deus tinha um plano na vida de Paulo, Deus tinha um projeto na vida de Paulo, como Deus tem um projeto na tua vida. Então, amados irmãos, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Vá, Ananias,
porque este homem para mim era um vaso escolhido. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 1, vamos ver o que Jesus fala aqui através do apóstolo Paulo. Romanos já foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele foi separado pelo Senhor para pregar o evangelho do Senhor. Ele era perseguidor do evangelho e passou a ser perseguido. Ele foi escolhido por Deus, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E Paulo sofreu pelo nome do Senhor. Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá. Isso era Ananias conversando. Ananias tinha ido ao encontro de Paulo, como o Senhor tinha pedido a ele. Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, em Damasco, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Amados irmãos, imediatamente caíram dos olhos de Saulo uma coisa parecida com escamas, caíram as escamas, parecidas escamas de peixes, parecia uma coisa feia nos olhos de Paulo. E quando imediatamente caíram dos olhos de Saulo uma coisa parecida com escamas, e ele voltou, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido, os amados irmãos. O encontro de Paulo com Ananias, Jesus apareceu a um crente de Damasco, instruindo-os. O encontro de Paulo com Ananias, Jesus apareceu a um crente de Damasco, instruindo-os a ir até Saulo, ajudá-lo na recuperação da sua vista e informá-lo do seu chamado especial. Paulo teve um chamado especial com Deus. Cuidado com Deus, cuidado com aquilo que você tem feito para com Cristo. Continue firme no Senhor, não desista. Você tem um chamado especial para o Senhor. Jesus está falando nesta noite para você, que Ele tem um chamado especial para você. Não desista, não se afaste do Senhor, confie nele. Se as lutas estão vindo, se os teus inimigos estão se levantando contra ti, fecha a tua boca, fecha a tua boca, fecha a tua boca, fecha a tua boca e deixa Deus trabalhar na tua vida. Se você deixar Deus agir na tua vida, Ele vai agir, amados irmãos. Então, amados irmãos, Jesus mandou Ananias na rua que se chama Direita. É uma das ruas mais antigas e permanentes ocupadas no mundo. Ele impôs as mãos sobre Paulo. Ali não queria dizer que era Ananias que estava fazendo aquilo, mas era Jesus que estava abençoando Paulo naquele momento. Amados irmãos, Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco e logo nas sinagogas proclamava a Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. Ele começou a evangelizar. Ele foi para Damasco para perseguir o seu povo, e ali ele começou a pregar aquele Cristo que ele tinha ido perseguir ali o povo dele. Amados irmãos, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônicos, estavam assim: como é que pode? Este homem era o perseguidor, agora está pregando Jesus Cristo, como é que pode? O povo estava atônico e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém? Os que invocavam o nome de Jesus, ele exterminava, ele matava mesmo, ele perseguia o povo de Deus. Amados irmãos, os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes. Paulo tinha ido para prender o povo de Deus, ia prender aqueles que estavam pregando a palavra de Deus, mas Jesus inverteu a história, Jesus inverteu os pensamentos, Jesus ele inverte tudo aquilo que a gente planeja fazer, que não é da vontade do Senhor, Jesus ele inverte. Quando Jesus estiver fazendo algo na tua vida,
Deixe Deus agir, porque é Deus trabalhando. Deus trabalhou na vida de Paulo aqui. Deus inverteu Paulo. Paulo saiu de perseguidor para ser perseguido. Paulo passou de ser um homem extremamente assassino a ser um evangelista, a um pregador do evangelho, como diz lá em Romanos capítulo 1, a ser um apóstolo do Senhor, escolhido por Deus, escolhido, um vaso escolhido do Senhor. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Paulo, cada dia mais, ele se enchia do Espírito Santo. Cada dia mais ele pregava o Evangelho. Saulo, ele foi perseguido, amados irmãos. Aqui no capítulo 23, decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Ele era um assassino, ele era um criminoso, e passaram a querer matá-lo. Os sacerdotes, os judeus, aqueles que não eram cristãos, aqueles que não tinham aceitado a Jesus Cristo, começaram a perseguir Paulo. Os judeus resolveram matar Saulo. Saulo, quando eu chamo Saulo e Paulo, é porque Saulo de Tarso, hoje Paulo, apóstolo Paulo, porque nesta época ele se chamava Saulo de Tarso, mas aqui quando ele teve um encontro com Jesus, decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Eles ficavam diante dos portões da cidade para ter um encontro com Paulo, para matá-los. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Os discípulos colocaram Paulo num cesto para ele se livrar daqueles que estavam perseguindo ele para matá-lo. Então Paulo começou a ser perseguido, irmão, pelo Evangelho. Paulo começou a sofrer pelo Evangelho. Aquilo que Jesus sofreu, Paulo começou a sofrer a perseguição. Paulo começou a sofrer. Amados irmãos, aqui em 2 Coríntios 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 33. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aqui. 11, versículo 33. Mas no grande cesto me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos dele. Paulo se escapou neste dia de ser morto, porque Deus tinha um projeto maior na vida de Paulo. Como Deus tem um projeto maior na tua vida, Deus tem um projeto muito maior na tua vida. Deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe Deus agir na sua vida. Não queira agir por conta própria. Se você quiser agir por conta própria, Deus deixa você quebrar a cara. Eu já lhe disse ontem. Deus, ele se você quiser ensinar Deus trabalhar, ele se afasta de você. Mas se você deixar Deus trabalhar na sua vida, ele vai mudar a história da tua vida. Paulo, ele passou de perseguir a ser perseguido, amados irmãos. Saulo em Jerusalém e em Tarso. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele. Todos tinham medo de Paulo, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tornando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhe como Paulo tinha visto o Senhor. Deus teve um encontro com Paulo no caminho em que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Barnabé foi uma testemunha da mudança de Paulo. E Saulo ficou com ele em Jerusalém. Com eles em Jerusalém, com os discípulos do Senhor, aqueles discípulos que Jesus tinha morrido e tinham deixado eles para pregar as boas novas, a evangelizar o povo ao arrependimento. Então, amados irmãos,
E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome de Jesus. Ele começou a pregar o evangelho, ousadamente. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam matá-lo. Helenitas aqui, irmãos, eram os judeus que não eram crentes, que não eram cristãos, que queriam matá-lo. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Eles tiraram Saulo de Jerusalém e enviaram Saulo para Tarso e para Cesareia para pregar o evangelho do Senhor. Então, amados irmãos, a igreja cresce. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Amados irmãos, esse foi o encontro que Deus teve com Paulo. Ele ficou sabendo do plano deles. O Espírito Santo intervém sempre para proteger. O Espírito Santo interveio para proteger Paulo, para proteger Saulo. Amados irmãos, Barnabé, filho da exortação, intercedeu por Saulo, apresentando aos profetas. Paulo tinha sido separado para o Senhor. Amados irmãos, eu vou contar os principais acontecimentos na vida do apóstolo Paulo. Guarde o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Nasceu em Tarso como israelita da tribo de Benjamim e cidadão romano, criado em Jerusalém, lá no Atos capítulo 22, 37. Instruído no fariaísmo, amados irmãos, o que foi isso aqui? Caiu. Instagram caiu. Caiu no Instagram, amados irmãos. Mas vamos continuar. No YouTube está. No Facebook está ok. Então, amados irmãos, Paulo, os principais acontecimentos na vida do apóstolo Paulo. A morte e a ressurreição do Cristo. 30 e 33 depois de Cristo. Caiu mesmo a internet.